Se eu prometer pra você, eu vou te cumprir. Se eu não prometer, aí nada tem. Agora, se eu prometo, eu cumpro, porque é o seguinte, é uma coisa que eu aprendi do meu pai. Você tem sua palavra, meu. Ah, papel. Pra mim, você tem sua palavra. Se você der pra ela, se der a palavra pra pessoa, cumpra. Melhor que você não prometa, mas se prometeu, cumpra. Eu tenho promessa com o Marcos Braz, feita antes de eu sair. Hoje eu vou voltar. Por que você prometeu pro Marcos? Que o dia que eu falasse que eu ia voltar ao Brasil, ele sempre vai ter preferência. A diretoria do Flamengo abre contato com o Maluf, empresário do Michael, para o retorno do Michael ao Flamengo. É isso mesmo, o Al Hilal quer negociar Michael para abrir vaga de estrangeiros para a temporada 2024-2025. Agora, se eu prometo, eu cumpro, porque é o seguinte, é uma coisa que eu aprendi do meu pai. Você tem sua palavra, meu. Ah, papel. Pra mim, você tem sua palavra. Se você der pra ela, se der a palavra pra pessoa, cumpra. E o Flamengo começa a preparação para a partida pela Libertadores da América contra o Milionários. Na próxima terça-feira, quando a equipe carioca recebe o Milionários no Maracanã pela Libertadores da América. É o que precisa pro Flamengo classificar? O que precisa? Vencer. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste sábado. Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo na manhã deste sábado. Tem muita informação importante aqui pra gente analisar juntos no nosso canal, como por exemplo, a venda do Fabrício Bruno pro West Ham. O Fabrício Bruno que está de saída e o Flamengo já está movimentando o mercado da bola, buscando novo reforço para substituir o Fabrício Bruno. E tem também a possibilidade da volta do Michael, exatamente, o Michael que atualmente está no Al Hilal, pode retornar ao Flamengo a qualquer momento. E tem também novidades aí sobre a preparação do Mengão para a partida contra o Milionários pela Libertadores da América. Mas faz o seguinte, antes da gente começar, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5.000 likes para esse vídeo. E eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que sempre, todos os dias, trazemos as notícias do Flamengo para vocês. Aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? E, meus amigos, o seguinte, nos ajude a bater os 300 mil inscritos, falta pouco pra gente chegar, então compartilhe o vídeo no seu WhatsApp com o seu amigo flamenguista, pede pra ele se inscrever aqui no nosso canal e lembrando a você que no final desse mês de maio nós estaremos sorteando 2 mantos do Mengão, manto número 2, para você que é inscrito aqui do nosso canal. Para você participar, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais, tem um link na descrição para você se inscrever, tá certo? Corre nos comentários e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande, ao canal do Pilhado, link na descrição como créditos. Bora então para as notícias do Flamengo na manhã deste sábado. O zagueiro titular é o Flamengo. Trata-se de Fabrício Bruno. Ele aceitou uma oferta do West Ham da Inglaterra e deve se transferir para o futebol inglês nas próximas semanas. Os valores podem chegar até a 15 milhões de euros. A expectativa é que Fabrício Bruno se despeça do Flamengo e do torcedor rubro-negro na próxima terça-feira, quando a equipe carioca recebe o Milionários no Maracanã pela Libertadores da América. Fabrício é um grande jogador, está conosco e a gente quer permanecer com ele no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Apesar de Tite desejar a permanência de Fabrício Bruno, a situação já está muito bem encaminhada. Ao todo, foram 114 jogos de Fabrício Bruno com a camisa rubro-negra, com 5 gols marcados e 3 títulos conquistados. Um campeonato carioca, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Aos 28 anos, a ida para o futebol europeu era um desejo do zagueiro, que deve seguir ganhando oportunidades na seleção brasileira. O Flamengo segue a preparação para o jogo decisivo, falando vaga para as oitavas da Libertadores. O rubro-negro enfrenta o Milionários na terça no Maracanã. O Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro de olho na principal partida do ano. Em preparação para o jogo contra o Milionários, valendo vaga nas oitavas da Libertadores, o técnico Tite terá dias de trabalho intenso no Ninho do Urubu. Com a lesão de De La Cruz, o time pode ter mudanças.
mas o comandante rubro-negro ainda acredita na recuperação do meia. O problema do Léo Cruz não é físico, é médico, clínico. A nossa função, departamento de fisiologia, físico, mas no caso clínico dele, da recuperação para tê-lo no próximo jogo. A partida deve marcar ainda a despedida do zagueiro Fabrício Bruno, que tem venda encaminhada para o futebol inglês. Nos bastidores da vitória contra o Amazonas é possível ver o jogador pensativo em campo após o apito final. Ele ainda abraça Léo Ortiz, seu provável substituto no time titular. Muito bem, Vene. O que precisa para o Flamengo classificar? O que precisa? Vencer. Eu acho que o Flamengo não tem que pensar o que precisa. O Flamengo tem que vencer o Milionários. Estamos falando de um jogo dentro do Maracanã. O Flamengo já tinha a obrigação de já estar classificado nesse momento, não era nem para debater isso. E contra o Milionários, que não tem mais nada a fazer na Libertadores. E diante de um Milionários que deve vir com o time desfalcado, porque eles vão jogar no domingo. Ou seja, o jogo de terça será 48 horas após a partida deles de domingo no Campeonato Nacional. Cara, o que precisa para o Flamengo massacrar o Milionários dentro de casa? Pensar em saldo de gols. A verdade é essa. Não tem que ficar fazendo cálculo. Eu acho isso uma vergonha. O Flamengo, na altura do campeonato, com o investimento que tem, chegar na última fase da Libertadores, na última rodada da fase Libertadores da América, fazendo continha para se classificar. Não, acho que os jogadores eles têm que ter vergonha na cara, honrar a camisa que eles vestem e saberem que o Flamengo está nessa situação na competição porque eles colocaram, porque eles jogaram mal. E aí o Flamengo, na minha opinião, tem que amassar o Milionários. É um jogo já perdido, só para cumprir tabela para o time rival, e o Flamengo não, tem que vencer e se classificar bem, jogando bem, mostrar um futebol que mostrou contra o Corinthians e contra o Bolívar, não o futebol que mostrou contra o Amazonas, que foi muito abaixo. Talvez esse jogo contra o Bolívar possa sim ter sido uma virada de chave na competição, Flávio Vinick, em relação ao Flamengo e a Libertadores, né? Mas acontece que o Flamengo já ficou numa situação complicada para ser o primeiro do grupo, aí não depende mais dele para ser o primeiro colocado. Eu acho que era uma obrigação pelo elenco que tem o Flamengo ser o primeiro dessa chave. Já não consegue mais, não depende dele, pode até conseguir caso o Bolívar perca em casa, uma situação muito difícil de acontecer. Então o Flamengo pode até ganhar de 10-0, mas um empatezinho lá do Bolívar, o Flamengo segue em segundo, que para mim já é uma decepção o Flamengo se classificar em segundo. E aí vamos lembrar, vai chegar nas oitavas de final, vai pegar um primeiro colocado, pode pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate e vai decidir fora de casa. O que aconteceu no ano passado, quando decidiu fora com o Olímpia? Saiu, então já se coloca numa situação difícil. Inclusive, que não era pode pegar o próprio Bolívar, sabia? É mesmo? No sorteio pode acontecer sorteio, isso. Pode acontecer. Ah, é verdade, pode porque acontecer. É o primeiro. Ele exatamente. pode pegar a mesma chave. É isso aí. E aí, ô Lucas Pedrosa, não só o empecilho de pegar um clube naturalmente mais forte, porque ficou primeiro em sua chave, mais do que isso, é decidir fora de casa. Eu acho que esse seria o maior problema para o Flamengo. A gente mostra como é o Flamengo no Maracanã e como é o Flamengo fora do Maracanã na temporada. Quando você projeta uma Libertadores, que você tem Palestino, Milionários e Bolívar no seu grupo, um time como o Flamengo, a obrigação é passar em primeiro vencendo todos os jogos, tá? A verdade é essa. Você pode tropeçar um aqui, outro ali na altitude, porque realmente é uma situação muito aquém do futebol, mas que também você está preparado. Inclusive, a gente citou aqui que o Tite, junto com o Fábio Marecidian e a equipe dele, são equipes preparadas para jogar nesse tipo de situação, porque tiveram 2 eliminatórias aí de Copa do Mundo nas costas. Então, quando o Flamengo estava com 4 pontos aqui, eu ainda estava no programa, eu falei, cara, isso é um absurdo, as pessoas não estão se atentando a isso, as pessoas não estão se atentando que o Flamengo ter 4 pontos num grupo como esse é um completo absurdo. Então, novamente, você ter uma situação de poder decidir fora de casa, de pegar adversários fortíssimos e cair nas oitavas de final, isso aí seria uma tragédia, inclusive, para a própria previsão do Flamengo orçamentária, porque o Flamengo é um time que busca chegar à final, que busca ser campeão. Então, assim, é preocupante, é difícil pelas atuações, é um time que oscila muito, como oscilou também agora na Copa do Brasil, e continua oscilando na temporada. O mínimo que o Flamengo tem que fazer é passar para as oitavas de final, mas sem dúvida alguma, num planejamento, começando uma Libertadores, você pensar que já nas oitavas de final você vai decidir fora de casa, talvez contra um adversário forte,
Pra mim, é uma decepção a campanha do Flamengo. Bom, a lesão do De La Cruz tem alguma novidade? Tem novidade, até uma novidade boa, porque, entre aspas, não preocupa para o próximo jogo, que é na terça-feira, diante do Milionários, como a gente mencionou. Foi uma pancada. Ele, como os demais jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Amazonas, ficaram apenas na academia, na reapresentação do elenco nessa sexta-feira. Então, a priori, não preocupa. O jogador chegou mancando, inclusive a gente está vendo na imagem aí, mas vai ficar fazendo tratamento e deve ficar à disposição para o jogo de terça-feira, tal como Bruno Henrique e também Eric Pulgar, que foram desfalques no jogo contra o Amazonas. Vene Casagrande, o Pedrosa trouxe o recorte aí do interesse do Cruzeiro no Coutinho, Sim. né? Eu quero saber quais são os outros interesses do Cruzeiro. Tem mais 2 jogadores aí do futebol carioca que o Cruzeiro estava de olho. Sim, eu começo com qual? Pelo seu? O que você ou quiser. Pelo meu time aqui? Pelo meu. Vou começar com o Júnior Santos. O Cruzeiro, primeira notícia publicada pelo Samuel Venâncio, que acompanha muito bem o dia a dia do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta ao Botafogo para contratar Júnior Santos. 5 milhões de euros por 70% do atleta. No dia 13, ou seja, cerca de 10 dias atrás, o John Texel respondeu ao Alexandre Matos falando, olha, não, esquece, a gente agradece o contato, a proposta, é um jogador que está se destacando, a gente entende, e para o futebol brasileiro eu não vendo esse jogador, pode esquecer. E desde então o Cruzeiro desistiu, 5 milhões é a contratação. Muito pouco. 5 milhões por 70%. O outro jogador que o Cruzeiro sonha é o Gabigol. E aí não é segredo para ninguém. Só que aí é uma situação extremamente delicada, porque ele tem contrato até dezembro. O Cruzeiro precisa avaliar internamente se vale a pena chegar lá no Flamengo e negociar com o Flamengo a contratação desse jogador. Porque o Flamengo não vai liberar de graça, mas também não vai dificultar. Vai chegar o Cruzeiro lá interessado no Gabigol, o Flamengo vai falar, beleza, a gente libera agora no meio do ano, mas a gente quer receber isso aqui. E aí o Cruzeiro precisa avaliar se vale investimento ou não, ou se espera para negociar com o jogador, assina um pré-contrato e pega um jogador de graça em dezembro. Eu particularmente acho que para o Flamengo seria até bom liberar agora, porque você abre brecha na folha salarial, uma boa brecha. Estamos falando de um jogador que tem o maior salário do atual elenco hoje, que não rende, né? Notícia aí quente sobre possível reforço do Flamengo, hein? Michael, essa notícia começou hoje cedo, quando saiu na imprensa brasileira que o Michael deveria deixar o Al Hilal. E agora tá confirmado. A diretoria do Flamengo, tá? Eu vi essa notícia, eu falei com pessoas de dentro do Flamengo. A diretoria do Flamengo abre contato com o Maluf, empresário do Michael, para o retorno do Michael ao Flamengo, tá? Essa é a notícia do Flamengo hoje. Essa é a notícia que a torcida do Flamengo tá ficando eufórica nesse momento. Por quê? Explicando toda a situação detalhadamente para vocês. O Michael, hoje, tá numa excelente fase no Al Hilal. É bom deixar claro, ele tá numa excelente fase, é titular, tem muita moral com o Jorge Jesus, mas o Al Hilal, ele vai precisar liberar jogadores estrangeiros. Por quê? Porque ele vai fazer mega negociações novamente. O que eu digo mega negociações? Jogadores de nível europeu, jogadores como o Neymar, que tá voltando, e quem joga, inclusive, bem na área do campo onde joga o Neymar, o Michael. O Neymar provavelmente jogaria ali pela esquerda, o Michael joga ali pela esquerda. O Michael, ele é visto, apesar de ser um jogador muito importante hoje no Al Hilal, como um jogador negociável. Não é aqueles medalhões, não é aqueles figurões, porque hoje, no mercado da Arábia Saudita, o principal nem é o futebol, tá, que você joga. O principal é a mídia que você traz ao país. Hoje, a Arábia Saudita, ela quer mídia. Hoje, a Arábia Saudita, ela quer os holofotes voltados para a Arábia Saudita, até porque o Qatar conseguiu esse holofote também, comprando o Paris Saint-Germain, tendo o Neymar como garoto propaganda, tendo o Mbappé como garoto propaganda. E a notícia que saiu hoje aqui no Brasil é que o Michael provavelmente não vai ficar no Al Hilal. O Michael provavelmente vai ser negociado. E aí, com base nessa informação, a diretoria do Flamengo já entrou em contato com o Maluf, que é o empresário do Michael. O Flamengo tem um interesse num retorno do Michael para assumir ali uma posição. É um reforço que o Tite já provou, né? De acordo com a fonte com a qual eu falei, o Tite também está interessado no Michael. E o que acontece? Isso é muito importante a gente deixar claro. O Michael,
já há cerca de meses ou um ano que seja, ele já queria voltar ao Brasil, tá? Isso é uma informação que a gente deu lá no Bate-Pronto, da Jovem Pan. O Michael não estava feliz. Ele estava num momento meio de uma crise pessoal e queria voltar ao Brasil. Em cima dessa situação, o Al Hilal, que queria a permanência do Michael naquele momento, proporcionou a ida de toda a família do Michael para a Arábia Saudita. Então o Michael ele já tinha uma vontade de voltar para o Brasil. Michael não estava se adaptando muito à vida na Arábia Saudita. Essa é a informação que a gente trouxe no Bate-Pronto lá da Jovem Pan. E ele queria já voltar ao Brasil. Aí o que aconteceu? O Al Hilal da Arábia Saudita levou amigos e familiares do Michael, ele ficou e vive uma excelente fase, tá? O Michael vem sendo titular com o Jorge Jesus. É um elenco que tem muitos estrelões e o Michael conseguiu se firmar como titular. Ou seja, o Michael não está sendo liberado pelo Al Hilal porque ele está jogando mal, porque ele está em má fase, porque ele está fora de forma. Não. Isso é uma informação muito importante a gente trazer. A liberação do Michael é puramente porque o Al Hilal vai querer medalhões. O Al Hilal vai querer investir pesado nessa janela. E assim, pode liberar o Michael, que é um estrangeiro, né? E que não é um jogador de peso, assim. No time hoje, ele tem uma grande importância. Mas ali, na mídia, que hoje é o principal objetivo da Arábia Saudita, o Michael não tem uma mídia que tem o Neymar, o Michael não tem uma mídia que tem o Malcom, o Michael não tem uma mídia que tem o Benzema, que está na Arábia Saudita, que tem o Cristiano Ronaldo, e esse é o objetivo maior do Al Hilal, levar grandes nomes para o Al Hilal nessa janela. A negociação com o Flamengo, ela existe. É uma vontade do Michael já há um bom tempo deixar o futebol da Arábia Saudita. E o que se sabe? O Michael deve voltar para o futebol brasileiro. É claro que num possível retorno ao futebol brasileiro, o Flamengo vai ser a prioridade do Michael. O Michael saiu do Flamengo na época do Renato Gaúcho, muito em alta, como titular, sendo um dos xodós da torcida do Flamengo. E claro, o Flamengo no mercado é um dos que mais pode pagar. Um dos clubes que mais podem dar altos salários hoje é o Flamengo. Então, o que eu quero deixar claro? Michael já interessou ao Grêmio, Michael já interessou ao Corinthians, Michael já foi até sondado, mas nada de tão forte com o Palmeiras. O Michael, ele vai ser um jogador disputado. Mas aí, o Flamengo saindo na frente, o Flamengo vai ter uma prioridade. Então, isso eu digo aqui, tá? De acordo com uma pessoa que eu conversei que é forte no Flamengo e que me falou, há uma confiança grande de que o Michael vai voltar. Há uma confiança grande de que o Michael vai ser o jogador, vai ser jogador do Flamengo novamente. Então, é um jogador que já tem identificação com a torcida, é um jogador que o Tite deseja, que isso também é informação. O Flamengo não abre negociações com jogadores que o Tite não aprova. E uma coisa importante, é um jogador que vai dar ainda mais intensidade para esse time do Flamengo. O Michael, ele é um cara intenso, o Michael é um cara raçudo, o Michael tem sangue nos olhos, coisa que esse Flamengo muitas vezes não vem tendo. E uma coisa que é importante a gente deixar claro, há um interesse do futebol turco no Bruno Henrique. Essa informação não é minha, essa informação foi dada pela imprensa agora, tá? Tem um time da Turquia com um nome bem complicado que quer o Bruno Henrique. Foi inclusive uma indicação do Alex. O Alex, ídolo do Palmeiras, ídolo do Cruzeiro, ídolo eterno do Fenerbahçe, tem até estátua lá no Fenerbahçe da Turquia. Um dos nomes indicados pelo Alex, lá pro futebol turco, foi o Bruno Henrique. E aí eu digo pra vocês, o Bruno Henrique renovou com o Flamengo por 3 anos. Se o Flamengo conseguir vender bem o Bruno Henrique com 33 anos, meu amigo, vai ser uma jogada de mestre. Porque eu já dizia, eu sou fã do Bruno Henrique, eu acho o Bruno Henrique o melhor jogador dessa geração. 2019 eu achei ele o melhor do Flamengo, acho o mais importante, mas ele hoje tem 33 anos. Ele não é mais o mesmo Bruno Henrique, não é. Isso é visível dentro de campo. Se o Flamengo conseguir negociar uma venda do Bruno Henrique com 33 anos e ainda se livrar de pagar um salário de R$1,5 milhão
por mês para um jogador de 33 anos, eu achei equivocada a renovação do Bruno Henrique. 33 anos, renovar por mais 3 anos. Vai até 36 anos ganhando quase 2 milhões de salário. Eu não concordei. E se o Flamengo conseguir negociar o Bruno Henrique com 33 anos, uma venda, botando caixa no clube, para mim vai ser uma negociação excelente. Até porque vai livrar o Flamengo de pagar um altíssimo salário pro Bruno Henrique, porque para mim a negociação foi errada. Para mim o Flamengo fechou mal com o Bruno Henrique. E aí o Flamengo não vai precisar pagar quase 2 milhões de reais de salário para um jogador que já não joga mais o mesmo futebol, que jogava antes e que vai com esse salário até 36 anos. Para mim foi errada essa estratégia do Flamengo. Para mim o Flamengo acertou na pressão. E se for para perder o Bruno Henrique para um time que não seja do Brasil, já que ele tá sendo sondado aí por um clube da Turquia, para mim é uma excelente negociação. Você vender caro o Bruno Henrique, contratar um jogador muito mais novo que vive excelente fase, que é o Michael, e ter ali como opção 2 jogadores novos, Michael e Cebolinha. Eu acho que seria excelente pro Flamengo, tá? Eu renovaria com o Bruno Henrique se fosse por mais 1 ano, no máximo 2 anos. 3 anos eu falei e repito, não acho uma boa. E é visível que o Bruno Henrique não é o mesmo jogador de 2019 e de 2020. Não é. Então, se o Flamengo negocia o Bruno Henrique e traz o Michael, para mim é excelente. E isso pode acontecer. Que é o Michael, é isso mesmo, o Al Hilal quer negociar Michael para abrir vaga de estrangeiros para a temporada 2024-2025. O clube saudita pretende investir pesado em contratações e enxerga o atacante brasileiro como um dos nomes fortes para sair, até por um contrato de curta duração. Ele foi alvo recentemente aí do Corinthians e do Grêmio, tá? Na última janela de transferência. E a gente sabe que o Michael tem muito mercado no futebol brasileiro. Aqui no Flamengo, por exemplo, muitos torcedores pedem o retorno dele. A diretoria gosta bastante desse jogador e a gente tem que relembrar isso. Quando ele foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal, teve ali um acordo de cavalheiros, digamos assim, entre Flamengo e Michael, que se o Michael voltasse para o futebol brasileiro, recebesse alguma proposta firme de algum outro clube, ele entraria em contato com o Marcos Braz e falar, olha só, tal clube me quer. E aí, vocês vão querer me contratar? Para ser sucinto, o Michael vai sempre dar prioridade ao Flamengo no retorno ao futebol brasileiro. Esse foi um acordo que ele fez com o Marcos Braz, que tem uma ótima relação com o atleta, inclusive. E aí eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, você gostaria de ver o Michael de volta ao time do Flamengo? Tem espaço? Quero a opinião de vocês. E por falar em Corinthians, que confusão que está lá no Corinthians, hein? Investigação de contrato, empresa com laranja, nossa, uma loucura danada. Caso de polícia, literalmente, mas mesmo assim o Gabigol continua na mira do Corinthians. O atacante do Flamengo foi alvo do Corinthians no começo da temporada e, para ser sincero, eu até quero falar um negócio aqui. No começo do ano eu até achava que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, estava mentindo quando dizia que conversava com o jogador, com o empresário do jogador, e aí o empresário do jogador vinha publicamente negar, dizer que não tem nada. Depois da história da foto, o empresário do jogador, na minha opinião, perdeu toda a credibilidade. Eu agora passo a acreditar sim no presidente do Corinthians, a acreditar que tinha uma conversa com o empresário do atleta, que tinha conversas avançadas e que tinha o desejo do atleta em jogar pelo Corinthians. E aí o Corinthians mantém interesse em Gabigol, porém, nos bastidores mudou a postura e não vai se assustar com concorrência. E vai ter concorrência. O Cruzeiro publicamente, o novo dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, disse publicamente que quer a contratação do Gabigol e também quer a contratação do Felipe Coutinho, que está na mira do Vasco. O Cruzeiro vem forte no mercado, forte mesmo. Eles contrataram o Cássio não foi barato, um salário alto, e o Cruzeiro quer o Gabigol e o Corinthians também mantém esse interesse. Mas o que antes Gabigol era tratado como sonho de consumo, o atacante do Flamengo agora é apenas uma possibilidade no mercado, uma boa oportunidade no mercado, na visão do Timão. Não há negociação em andamento, o Corinthians pode fazer uma proposta e o Gabigol ficar livre, mas a diretoria alvinegra não vai se indispor com o Flamengo nem entrar em leilão, segundo o site UOL. O clube paulista tem canal aberto com o staff do Camisa 99 e entende que será procurado caso seja a vontade do jogador. A ordem no clube é esperar. Cruzeiro, que é Atlético Paranaense, demonstrou interesse através do técnico Cuca, que ligou diretamente para o atacante. Os dois têm uma ótima relação. E o que eu sei hoje,
no Flamengo não vai renovar. Vai ficar até dezembro? Depende. O clube interessado em Gabigol vai querer pagar aquilo que o Flamengo vai pedir? De graça o Flamengo não vai liberar, ainda mais para clube brasileiro. Porém, o Flamengo não vai dificultar. Se um clube demonstrar de fato interesse, o Flamengo vai pedir um valor ali. Eu acho até que para o Flamengo não precisaria nem ter interessado. Chama o Gabigol para conversar, rescinde o contrato e abre uma brecha na folha salarial, que seria maravilhoso. Gabigol, na minha opinião, fim de ciclo dele com a camisa do Flamengo. Continua sendo ídolo, vai ser sempre ídolo, nada vai apagar o que ele fez pelo Flamengo, mas daqui para frente é uma outra história, não é um jogador que rende mais. Acho até que o Gabigol precisa de novos desafios na carreira para voltar a jogar um bom futebol. E por falar em fim de ciclo, tem um jogador aí que está indo embora, que é o Fabrício Bruno, e já a gente vai falar que teve um outro jogador que recebeu proposta da Premier League e quase foi embora também. Fabrício Bruno se despede na terça-feira, pelo menos esse é o acordo, tá? Fica à disposição contra o Milionários. Eu digo fico à disposição porque a escalação depende do Tite. Se o Tite entender que não deve escalar o jogador que já está vendido, ok. Mas o acordo do Flamengo com os representantes do atleta e até mesmo com o West Ham é que ele ficasse à disposição contra o Amazonas e contra o Milionários. Amazonas, Copa do Brasil, Milionários, Libertadores. À disposição ele vai ficar. Depois ele se despede, muita gente acha que ele pode jogar contra o Vasco no final de semana. Acho até que o Flamengo não vai querer botá-lo em campo, até para não correr risco de lesão e até mesmo melar essa negociação, que, repito, é maravilhosa para o Flamengo. 15 milhões de euros, quase 85 milhões de reais num zagueiro de 28 anos. E quem recebeu proposta também da Premier League foi o goleiro Rossi, goleiro titular. Ele deu entrevista à rádio De La Red e revelou que recusou proposta da Premier League, tá? Se eu tiver, abre aspas para o goleiro Rossi, se eu tiver um nível bom, podem surgir ofertas. Eu estava ciente do interesse de um clube da Premier League que o Flamengo descartou. Estou na melhor forma e no futuro terei outra chance. Estou no Flamengo e só penso nisso. E no futuro verei as possibilidades. Jamais fecharei as portas para ninguém, para nenhum clube. A verdade é que tudo pode acontecer, mas penso no presente. Beleza. O que me falaram no Flamengo, eu vou ler exatamente o que eu tentei descobrir o nome do clube. Deixa eu ler aqui o que o dirigente disse. O dirigente falou, não lembro, essa proposta foi há muito tempo. Proposta também irrelevante. Esse caso aqui, não lembro, é o nome do clube. E disse que a proposta foi irrelevante. Deve ter sido um clube de menor expressão, digamos assim, no futebol inglês. E, de fato, para o Flamengo não vale a pena, né? Rossi hoje é titular. Acho até que ainda tem que mostrar mais com a camisa do Flamengo. E o reserva dele hoje, o reserva imediato, é o Matheus Cunha, que, com todo respeito, fraco. Eu acho que não é goleiro para Flamengo. Não sei o que vocês pensam. Tá sempre inseguro. Num determinado momento até gostava dele, mas depois, ainda mais depois daquela atuação na eliminação da Libertadores no ano passado contra o Olímpia, ali, para mim, acho que ele mostrou que, de fato, ele não tem capacidade de ser titular com a camisa do Flamengo. Nem acho que deve ser o reserva imediato do Rossi, não. Para finalizar nosso vídeo, galera, De La Cruz. E também tem Bruno Henrique, tá? Atualização sobre Bruno Henrique aqui. De La Cruz. Ainda bem que a pancada no joelho não preocupa. Ele foi reavaliado hoje, não preocupa. Fica à disposição para o jogo de terça-feira. Foi apenas, entre aspas, uma pancada, mas por ser joelho sempre gera uma preocupação. Foi reavaliado, ficou na academia, assim como os demais jogadores que jogaram por mais de 45 minutos contra o Amazonas. Também ficaram na academia, então De La Cruz não preocupa para o jogo de terça-feira. Bruno Henrique também ficou na academia, mas a previsão é que ele vá a campo nesse sábado, treinar com os demais companheiros e aí ficar à disposição para o jogo de terça-feira contra o Milionários. Tem também Pulgar, que fica à disposição para o jogo de terça. Então são jogadores importantes de volta para um jogo importante que, eu repito, o Flamengo tem a obrigação não só de vencer e vencer bem. E ainda dá para sonhar com a primeira colocação do grupo. Para isso, o Flamengo precisa vencer por um bom saldo e o Bolívar perder por um saldo também, perder para o Palestino no caso. Eu acho difícil, mas o Flamengo ao menos tem que passar de fase, nem que seja em segundo. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer nessas negociações, né? Chegada do Michael, saída do Fabrício Bruno, vamos ficar de olho. Mas que vai ter reforço nessa janela do meio de ano, vai ter. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo para vocês, tá bom? Ó, e se você quer participar do sorteio da camisa do Flamengo, é só você se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais. É somente para os inscritos e também para aqueles que são ligados aí nas nossas redes sociais. Tem um link na descrição para você seguir a gente. A gente vai sortear 2 mantos número 2
para aqueles que são seguidores do nosso canal, tá certo? Então é isso daí, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.